faturando mais de 100 mil por mês. 47 mil. Então, Fabiana, nesse mês de janeiro, a Dorcas faturou... Eu até esqueci. 44 mil reais! Eu nunca pensei em entrar tanto dinheiro na minha conta, meu Deus! Sejam todos muito bem-vindos nessa aula exclusiva, onde eu vou mostrar os caminhos para a enfermagem não depender mais de plantões e alcançar mais de 10 mil reais por mês com o seu próprio home care. Essa aula é destinada a todos os profissionais da enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros. Todos podem ter um home care e todos podem não depender mais de plantões. Alguns podem estar se perguntando, mas Fabiana, eu não sou profissional da enfermagem, essa aula é para mim? Com certeza, se você está aqui hoje assistindo essa aula, é porque você tem o desejo de ter um home care. Então, essa aula também é para você. E essa aula é para quem quer trabalhar também home office, poder ter mais liberdade, trabalhar de qualquer lugar. Então, imagine você não tendo mais que pedir folga para poder passear com a sua família, para poder viajar. E essa aula exclusiva também é para quem está começando do absoluto zero. Os estudantes de enfermagem, por exemplo, que estão começando as suas carreiras. E essa aula também é para quem já tem a sua empresa, mas quer melhorar a sua captação, quer estruturar, quer ter mais segurança no seu negócio. Para quem está chegando agora aqui, nunca me viu nenhum perfil do Instagram, nem no YouTube, eu sou Fabiana Yoshino, eu sou professora mestre em enfermagem, eu sou empreendedora, eu tenho mais de 20 anos de experiência na enfermagem e mais de 10 anos de experiência com empreendedorismo. E durante essa aula, pessoal, nós teremos sorteios de brindes, mas para participar é preciso seguir algumas regras. Precisa me seguir lá no Instagram e ser inscrito no YouTube. E é preciso ficar até o final da aula, porque em algum momento eu vou falar uma palavra e vocês vão escrever aqui nos comentários hashtag mais essa palavra. Então, quem está acompanhando pelo Instagram precisa vir para o YouTube para poder participar. E o link está lá na bio. E o nome dos sorteados serão divulgados na nossa comunidade de WhatsApp. Então, é necessário também estar lá na nossa comunidade desse evento. E o link está aqui na descrição. E eu vou começar mostrando o depoimento de profissionais da enfermagem normais, assim como eu, como você, que não sabiam por onde começar, que tinham medo, achavam que não seriam capazes. Eu quero que vocês se inspirem nesses profissionais e entendam de uma vez por todas que sim, vocês são capazes e que é possível. Comecei, em 2016 como cuidadora. Você foi ali a minha bússola. Então, dava lá 3 mil reais, né? Então, essa era a minha renda fixa. Hoje, eu posso dizer para vocês assim, mudou da água para o vinho, né? Não tem nem, eu comparo, eu não acredito, tem horas, mas, por exemplo, já o meu faturamento hoje mensal, né, com a empresa, ele está em torno de 130 mil reais por mês. Se eu pensar na minha vida há um ano atrás, vamos colocar um ano, né? Um ano e meio atrás, eu trabalhava no hospital, tá? Para ganhar 3 mil reais de salário, trabalhava numa UTI, 12 por 36. Chegava em casa exausta, com uma dor nas pernas, que às vezes eu não conseguia nem andar dentro de casa mais. E fazia ainda uns plantõezinhos, né? Tinha lá os pacientes que era bem pingadinho, acho que eu estava com 2 só, se não me engano. E hoje eu estou faturando mais de 100 mil por mês. 44 mil reais! Ai, eu tô assim explodindo de alegria. Dani, no último depoimento que foi, acho que foi em novembro, você tinha faturado
acho que 14 ou 15 mil reais. 14. Olha só. Contando os plantões fixos e os atendimentos que fez. Porque esses 44 mil é sem contar atendimentos hospitalares, que eu não salvava nada. 47 mil. Assim, né? Aí agora eu tenho pessoas que vão me ajudar na equipe, então aos pouquinhos eles estão, né, se adaptando, conhecendo, né, o perfil da empresa. Mais que eu já trabalhasse na área de home care, eu sei que tinha um retorno muito bom. Mas hoje, assim, eu talvez se tu me falasse, né, hoje eu acho que eu estaria duvidando, né? E hoje eu sou muito feliz, assim, no que ser te conhecido, né, ter me ajudado, e eu estar nesse caminho, tipo, eu consigo curtir minha família. E no dia 24 eu fechei um cliente, né? Uma indicação de uma menina que trabalha comigo, e no dia 24 ela pegou e me indicou, e eu fechei o cliente no dia 24. E aí meu esposo estava até descansando, assim, né? E eu falei, acorda, fechei um cliente agora, nos últimos segundos, sem que... E, tipo, então, assim, eu fechei cliente até no dia 24 trabalhando. Então, tipo, eu tava aproveitando minha família, aproveitando aquele momento ali em família, mas eu tava, né, faturando e ganhando. Então, isso que é bom, né? Essa possibilidade de poder sair, estar em qualquer lugar. Eu vou, agora, eu e minha amiga estavam combinando de ir numa festa de teatro, eu vou poder ir, sabe? Tudo isso. E é diferente, porque eu trabalhava na home care, mas trabalhava em home care de outras pessoas, e eu tinha que fazer isso ganhando muito menos e não sendo valorizado, né, como profissional, né, e me dedicando 100%, porque eu sou uma pessoa que quando eu coloco na cabeça, eu me dedico 100%, né. Então hoje, eu me dedicar mais 100% para minha empresa é muito gratificante, sabe? É muito, igual que eu falo, o dia 10 é o dia do pagamento, é o dia mais feliz da minha vida. O dia do pagamento que eu pago os prestadores é o dia mais feliz da minha vida, porque eu vejo que, tipo, nossa, sabe, se eu tô conseguindo pagar tudo isso, é porque tá dando muito certo a empresa. Muito bom ver esses depoimentos. Agora imagine você conseguindo gerar esses resultados para a sua vida. Eu me emociono todas as vezes que eu vejo esses depoimentos, porque há pouco tempo elas estavam na mesma situação que vocês podem estar agora, às vezes sem condições financeiras de fazer coisas simples, como comer uma pizza no final de semana, dar um presente para o filho, comprar uma roupa nova que tem vontade. E na minha opinião, o pior de tudo, sem acreditar no próprio potencial, sem acreditar que é capaz, tendo dúvida se vão conseguir, ou mesmo com o desejo de começar, mas sem saber como, e ficando paralisadas pelo medo, pela insegurança, sentindo que não tem apoio para dar um passo tão importante. Ou para quem já começou, já tendo a sua empresa, tendo o seu home care, mas não conseguindo captar clientes. Então eu quero que vocês se inspirem nesses exemplos e vejam que em pouco tempo elas começaram a ter esses resultados de ter um faturamento muito maior do que 10 mil reais por mês, de se sentirem valorizadas e, como disse a Meire, por sentir a alegria de não depender mais de plantões e ter mais qualidade de vida. E eu quero que vocês se sintam tranquilos em relação a todos esses medos que vocês podem estar sentindo nesse momento, porque eu mesma já passei por tudo isso. Eu senti tudo isso que vocês estão sentindo agora. Eu já falei várias vezes aqui nas redes sociais, né, que o meu começo, ele foi difícil também, né? Eu era cuidadora, eu comecei como cuidadora, depois auxiliar, técnica, e depois de muita luta para conseguir estudar, eu me formei enfermeira. Mas quando eu comecei na enfermagem, eu já tinha uma filha e eu precisava de ter 2 empregos para conseguir me manter e poder cuidar da minha filha. E ela sempre estava aos cuidados de alguém, porque eu nunca estava em casa. E nessa época, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava no período noturno, ou seja, todas as noites eu trabalhava e todos os dias, durante o dia, eu dormia. Eu era uma mãe ausente, lógico, não era a minha vontade, mas naquele momento era necessário. E depois a vida seguiu, depois de anos, eu já estava casada
e meu ritmo de trabalho e estudo ainda continuava muito intenso. Mas chegou um momento que a vida pessoal não suportou mais essa rotina e a conta chegou, porque a conta chega, pessoal. A gente não dá conta de fazer essa vida por muito tempo, a conta chega. O meu casamento estava em crise e a minha filha, que já estava adolescente, estava carregando as dores da minha ausência, né? Da minha ausência durante anos. E em momentos assim a gente percebe que o tempo não volta atrás e começa a pensar sobre o que realmente vale a pena e como seguir com a vida dali em diante, né? Porque naquela época, eu acredito que vocês estejam vivendo isso hoje. Eu não tinha escolha, então não me arrependo, mas eu não tinha escolha. Eu precisei passar por tudo aquilo para dar condições melhores de vida, né, para mim e para minha filha. E eu faria tudo novamente, lógico, né? Mas naquele momento em diante, eu tinha que tomar uma decisão. Eu não podia continuar do jeito que eu estava. Eu senti que daquele ponto em diante, eu não poderia continuar com aquele mesmo ritmo de vida que eu já levava há anos. E nessa época eu trabalhava no programa Melhor em Casa, que é um programa do governo federal. Eu fazia o atendimento domiciliar, é o Serviço de Atendimento Domiciliar, o SAD, é a maior referência de atendimento domiciliar no nosso país. E eu comecei a perceber o potencial do home care como uma solução que poderia me trazer mais liberdade para que eu pudesse resolver tudo isso. Só que eu ainda não sabia como colocar isso em prática. E nessa época, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer e viveu apenas mais 9 meses. E eu senti que eu não dei toda a atenção e cuidado que ela merecia. E para mim, essa situação foi a gota d'água para eu tomar a decisão. Mas naquele momento, a Fabiana de antes, ela não acreditava no próprio potencial. Eu não acreditava que sozinha eu era capaz. O medo era muito grande. Eu achava que precisava de um investimento muito grande para começar o meu home care. Eu achava que era necessário ter uma equipe completa, ter uma estrutura física adequada, assim como tinha lá no SAD, né, no Serviço de Atendimento Domiciliar, onde eu trabalhava. Mas tudo isso que aconteceu comigo, né, com a minha mãe, foi um sinal. Esse era o momento de tomar a decisão. Após, então, passado o luto da morte da minha mãe, eu pedi a demissão e comecei a minha empresa, a Doce Cuidar. E eu comecei com os recursos que eu tinha, meu conhecimento, a minha experiência em cuidar, porque era tudo que eu tinha ali naquele momento. E eu comecei realizando atendimento de enfermagem, atendimentos normais, fazendo curativos, medicação, e também eu comecei a colocar outros profissionais para realizarem os plantões. E é claro que o começo não foi fácil, né? Naquela época não tinham cursos que ensinassem a abrir um home care, a ter um serviço como esse. Eu dominava tudo que era relacionado ao cuidado, mas eu não sabia captar clientes, eu não sabia formular preço de atendimento, eu não sabia fazer contratação de profissionais, eu tinha muitas dúvidas e isso me fez ir em busca de conhecimento por conta própria. Eu aprendi através de outros negócios e eu adaptei tudo para a realidade do home care. E aos poucos a minha empresa começou a prosperar. E para minha surpresa, além de ter conseguido mais liberdade, o ganho financeiro foi muito maior do que eu tinha antes. Foi muito maior do que R$10.000 por mês. Hoje eu estou trazendo tudo isso para vocês porque
Eu conheço as dificuldades que cada um de vocês enfrentam. Eu passei por tudo isso. Eu sei o que é se sentir você cuidando de todos, menos cuidando de si mesmo. Eu sei como é sentir não ter escolha e ter que fazer 2 plantões e se distanciar da família por conta do trabalho. Eu sei o que é fazer 2 escalas, trabalhar 12 horas todos os dias para poder se manter. E é por isso que eu decidi ajudar outros profissionais da enfermagem a conquistarem a mesma liberdade que eu encontrei. Gente, então quando eu me dediquei, a coisa prosperou. Entendeu? Em janeiro desse ano, por exemplo, eu tive o privilégio de entrar numa concessionária e comprar um carro zero. E paguei à vista, que também não foi 1 ano, 2 anos, não. Foi assim, questão de 5 meses. Eu organizei e falei, vou entrar numa concessionária e vou comprar meu carro. Quando que eu ia imaginar isso? Ganhando 2.700, 3.000 no hospital? Nunca. O máximo que eu ia comprar era financiado e ainda um carrinho usadinho, né? Então, assim, a situação mudou muito, né? E eu espero que mude mais ainda. Então, é organização. E nem hoje. Hoje eu consigo almoçar em casa todos os dias. Às vezes dou minha cochiladinha aqui de uma meia horinha no sofá, coisa que eu adoro, né? Tenho um tempinho para me cuidar, estou em casa com o filho, que ainda exige, né, um pouco de atenção, ficar ali em cima, ver se foi para a escola, se não foi, se tem alguma coisa diferente. Também investir no meu conhecimento. Quando eu terminei o técnico de enfermagem, eu fui fazer uma faculdade de gerontologia. Chegou a hora e eu vou mostrar para vocês os caminhos para a enfermagem não depender mais de plantões, alcançar mais de R$10.000 por mês com o seu próprio home care. E para isso, a gente precisa seguir 3 passos fundamentais. O primeiro é reconhecer o valor do serviço da enfermagem e entender sobre a expansão e o potencial desse mercado. Porque se a gente não tiver essa mentalidade que o nosso serviço tem valor, lá na frente a gente não vai conseguir cobrar um preço justo que traga uma margem de lucro satisfatória para o serviço, tá? E o segundo passo é entender como funciona a monetização. O que é isso? É como a gente ganha dinheiro com os serviços do home care, como que a gente oferece o nosso serviço ou como a gente coloca outras pessoas para trabalhar para a gente para ter faturamento. E o último passo são as etapas para montar o seu home care. A gente vai falar de cada etapa. Mas vamos lá, vamos começar então com o primeiro passo. E aqui é necessário entender de uma vez por todas o valor do serviço da enfermagem, para que vocês não tenham medo de cobrar pelo serviço. Alguém aí tem medo de cobrar pelo serviço? Muitas vezes a gente tem esse medo porque acha que o cliente não vai fechar negócio, não vai fechar contrato com a gente. E também entender sobre o crescimento do mercado para ter mais segurança. Segurança de que esse caminho é promissor, que esse mercado está em plena expansão. E na verdade, a maioria de nós é igual São Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha só. A enfermagem tem a capacidade, sim, de ter um ganho muito maior que R$10.000, maior que 10, que 20, que R$30.000 por mês. E aqui eu falo, na verdade, R$10.000 por mês, porque esse valor já é muito maior do que o piso salarial do profissional no mercado de trabalho. Mas no começo, R$10.000 é uma média que o profissional vai conseguir alcançar por mês. E para vocês terem uma ideia do valor da enfermagem, empreendedores de outras áreas conseguem enxergar oportunidades que a enfermagem não consegue enxergar no próprio trabalho. A gente às vezes acha que o nosso valor é aquele que a gente recebe, né, trabalhando por mês, trabalhando nos plantões, ou mesmo aquele do piso salarial. E na verdade, esse é apenas uma
fração, esse valor é apenas uma fração. E eu vou dar um exemplo. Se o seu empregador hoje te paga R$3.000, na verdade, ele está recebendo mais de R$10.000 por mês com o seu serviço. E aí você acaba recebendo essa fração, porque o empregador, logicamente, tem vários custos, né? Os impostos, os custos dos serviços, a margem de lucro. Agora, imagine você oferecendo o seu serviço diretamente. Você vai receber esse valor integral, sem intermediadores. Por isso que a enfermagem é sim valorizada. A maioria só não consegue entender essa lógica. Então, esse é o seu valor real. Mais de R$10.000 por mês, independente se você é auxiliar, técnico ou enfermeiro. É lógico que quanto maior a escolaridade, maior a tendência do profissional ganhar mais. E a enfermagem, ela não foi treinada, ensinada a ganhar dinheiro. Tem como crença que trabalhamos por amor. Quantos de vocês já escutou essa frase, né? Que a enfermagem trabalha por amor. Mas, na verdade, nós trabalhamos com amor. E além de amor, a gente trabalha com dedicação. A gente trabalha oferecendo nosso conhecimento e qualidade do serviço que a gente oferece, além do amor. Mas enquanto a gente pensa assim, olha o faturamento do setor de home care. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Home Care, que é a ABMID, né? O mercado de home care no país cresce cerca de 15% ao ano. E dados do NEAD-FIP indicam que o setor de atendimento domiciliar tem uma receita de 12,3 bilhões de reais por ano. Ou seja, a gente não está conseguindo enxergar o nosso valor, mas esse mercado é milionário, aliás, é bilionário. E outros empreendedores de outras áreas conseguem enxergar o valor do trabalho da enfermagem. Mas o que faz esse setor crescer tanto assim? Primeiro, o envelhecimento populacional, né? O aumento da demanda de serviços para essa população com mais de 60 anos. O IBGE, para vocês terem uma ideia, ele aponta que em 2046 as pessoas com mais de 60 anos serão a maior fatia da população brasileira, chegando a 28%. E também o que faz esse mercado crescer tanto assim é a deshospitalização cada vez maior, ou seja, o hospital dá alta cada vez mais cedo para os pacientes para poder reduzir custos. Agora que vocês entenderam qual é o real valor do trabalho da enfermagem e o potencial desse mercado, a gente vai para o segundo passo, onde a gente vai falar como funciona a monetização, ou seja, como faz para ganhar dinheiro no home care. E é importante que vocês entendam que é preciso começar logo. A partir do momento que vocês decidem, vocês têm que colocar em prática logo, começar logo, porque quanto mais esperar, mais demorado vai ser para começar a obter os resultados. Comecem com o conhecimento que vocês têm, comecem com os recursos que vocês têm hoje. Lembra que eu falei que quando eu comecei, eu tinha conhecimento, né, sobre os cuidados e a minha vontade. Então, esses eram os recursos que eu tinha. Quais são os recursos que vocês têm? Comecem com o que você tem hoje. E aí você vai melhorando conforme você vai avançando. Ninguém nasce pronto. E é possível ganhar dinheiro nesse mercado de duas formas, oferecendo o próprio serviço, né? Então,
Para os enfermeiros que se especializaram em alguma área, por exemplo, né, cicatrização de feridas, estomaterapia, eles poderão realizar o seu sonho de oferecer esse serviço, de empreender na sua especialidade. Os auxiliares e técnicos de enfermagem também, se tiverem alguma especialização, poderão começar colocando isso em prática, mas também vão poder realizar todo tipo de procedimento da enfermagem, desde que prescrito pela equipe de saúde do paciente e também todos os procedimentos de higiene e conforto. E outra forma de se atuar nesse mercado é colocar outros profissionais para realizarem os plantões, né? Muitos não querem mais atuar na assistência ou não podem começar fazendo assistência porque dependem ainda dos plantões para se manterem. Então, essa é a melhor alternativa, colocar outros profissionais para realizarem os plantões. E das duas formas é possível alcançar mais de R$10.000 por mês. Agora eu coloquei 2 quadros comparativos para vocês terem uma ideia. Olha só. Os profissionais da enfermagem que trabalham 44 horas semanais, eles recebem o valor do piso salarial. Então, por exemplo, auxiliares de enfermagem trabalhando 44 horas semanais vão receber em média R$ 2.375. Os técnicos, R$ 3.325. E os enfermeiros, R$ 4.750. E agora a gente compara esses valores com o quadro 2, onde o profissional ele oferece o seu serviço de forma particular, ou seja, ele vai oferecer direto para o cliente, não vai ter nenhum atravessador. Mas veja só que ao invés dele trabalhar 44 horas semanais, nesse caso hipotético eu coloquei que ele vai trabalhar 30 horas semanais, que vai dar uma média de 3 atendimentos durante a manhã e 3 atendimentos no período da tarde. Aqui eu não considerei nem que ele poderia realizar atendimentos no período da noite. Eu considerei também que o ticket médio é de R$100, mas, por exemplo, no caso dos enfermeiros, é possível cobrar 3, 4 vezes a mais do que esse valor por atendimento. Tá? Então, eu considerei os 6 procedimentos ao dia, que vai dar um total de R$600 por dia. E totalizando 22 dias, que é de segunda a sexta, esse profissional ele tem o potencial de gerar um lucro de R$13.200, ou seja, muito maior do que o piso salarial da enfermagem, né? Maior do que o do auxiliar, maior do que o do técnico e quase 3 vezes maior do que o do enfermeiro. Agora eu quero que vocês me respondam. Alguém já perguntou para algum de vocês se vocês tinham um profissional ou da enfermagem ou mesmo até um cuidador para indicar? E esse é um sinal claro que a oportunidade de começar já bateu na sua porta. Você só precisa começar a aproveitar essas oportunidades. Existem profissionais que são cuidadores, faturando muito mais que isso, apenas dando banho. A gente chama, né, de banhistas. Agora imagine um profissional da enfermagem que tem um leque muito maior de procedimentos que pode realizar. Mas quando eu penso num home care, eu imagino pessoas trabalhando para mim, fazendo as escalas, né, fazendo os plantões. E veja só, se trabalhando sozinho é possível gerar esses resultados. Agora imaginem essa capacidade sendo potencializada em muitas vezes através de um home care bem estruturado. E eu trouxe esse quadro para mostrar exatamente isso para vocês. Olha só, no início da operação de uma empresa de home care, no início da operação do seu home care, é possível que em 2 meses você já tenha um cliente de 24 horas e um cliente de 12 horas. Isso vai dar um total de faturamento médio de R$21.000. Contando que o lucro, né, do setor de home care, ele gira em torno de 30%,
o seu lucro líquido vai ser de R$ 6.200, ou seja, maior que o piso salarial do auxiliar, do técnico e do enfermeiro também. E outra coisa importante, nesse caso hipotético aqui, é trabalhando 2 horas por dia, porque são apenas 2 escalas para poder fazer a gestão, né? Enquanto que o profissional, o piso salarial dele é trabalhando 44 horas semanais. Agora veja só o faturamento médio de uma empresa com 1 ano de operação. É possível, aqui eu estou chutando baixo, viu, pessoal? É possível captar até 1 cliente por mês, mas eu considerei aqui que em 1 ano de operação, essa empresa tenha 5 clientes, esse profissional com essa empresa tenha 5 clientes. E o faturamento é em torno de R$ 45 mil, ou seja, 30% de 45 é R$ 13.500, ou seja, muito maior do que o piso salarial dos profissionais. Agora imagine vocês, daqui a 1 ano, conseguindo obter esses resultados, ganhando R$ 13.500 por mês. Pensa quanto vocês ganham hoje. E assim, não é nada a longo prazo, é daqui a 1 ano, né? Porque se vocês pararem para pensar, em 2 meses é 6.300, já é muito maior do que o que vocês recebem hoje. Em 1 ano é maior ainda, é R$ 13.500. E eu estou falando de lucro líquido. Agora, veja só o tempo de 1 a 2 anos, né? Que é quando a empresa, que é quando o profissional já tem mais maturidade, ele já consegue converter as negociações, fechar mais contratos, né? Então pensa, numa empresa de 1 a 2 anos, vai ter em torno de 10 a 15 clientes. E aqui também eu estou chutando baixo, porque em 2 anos são 24 meses, né? É possível sim captar um cliente por mês. Mas aqui vamos considerar de 10 a 15 clientes. O faturamento médio vai ser em torno de R$ 100 mil e o lucro líquido de R$ 30 mil. Pessoal, é isso que eu estou falando aqui para vocês, é totalmente possível, tá? E eu vou mostrar para vocês. E esse negócio tem um grande potencial de escalar, tá? Ele pode duplicar, triplicar esse faturamento de acordo com o aumento da equipe de trabalho. Uma pessoa sozinha, ou seja, um profissional sozinho, que é quando a gente começa a empresa, né, é capaz de gerenciar de 10 a 15 escalas, ou seja, de ter esse faturamento aqui, ó, sozinho, gerenciando 10 a 15 escalas, tá? Mas quando a gente quer escalar, como que a gente faz isso? Colocando escalistas, né, um auxiliar administrativo, colocando uma equipe de enfermagem. E eu duvido que vocês conheçam outra área na enfermagem capaz de trazer tantos resultados como o home care. Mesmo para quem resolveu fazer uma especialização agora, vai levar em torno de 2 anos para conseguir colocar em prática e mesmo assim não vai ter essas oportunidades que eu estou apresentando aqui para vocês. Quando eu falo no home care, eu falo sobre uma real mudança de vida. A primeira impressão que às vezes fica é sobre o faturamento, né? Na verdade, todos querem ganhar mais. Só que é uma mudança muito grande na vida. Porque o aumento, né, do nosso ganho financeiro, ele proporciona que a gente faça muitas coisas que a gente deseja, que a gente sonha. Ele proporciona que a gente cuide de outras pessoas, ou seja, a gente vai continuar sendo da enfermagem. E olha só como a mudança de vida, ela se reflete em muitos anos. Eu coloquei aqui um patrimônio acumulado de 10 anos para vocês terem uma ideia. Se a gente for calcular o patrimônio acumulado em 10 anos, vai ser de 3.600.000 reais. É lógico que aqui eu fiz um cálculo bruto sem levar em consideração impostos, né? Esse tipo de coisa. Mas olha só o quanto esse valor pode mudar a vida de cada um de vocês. Mas muitos ficam
presos, né? Ficam com medo de investir. Fabiana, eu não tenho dinheiro para investir, o que eu faço? Fazendo montinho, montão, ou seja, vá reinvestindo o dinheiro que você ganhar. Mas, na verdade, o que eu vejo é que muitas pessoas têm crenças limitantes e isso vai impedir o profissional de conseguir evoluir, de conseguir alcançar faturamentos como esse que eu falei. Muitas vezes não é a falta de dinheiro, porque pensa só, mesmo você tendo falta de dinheiro, se alguém te falar assim, olha, você troca 1.000 por 3.000 reais, e aí vamos supor que você não tenha 1.000 reais, você vai dar um jeito de conseguir 1.000 reais para trocar por 3.000 reais. Mas quando a gente fala de investimento, é lógico, as pessoas têm medo do risco, mas essas crenças limitantes são o que paralisam e impedem que a pessoa consiga evoluir. Então, o pensamento tem que ser mais ou menos assim, tá? Senão você está deixando a oportunidade passar. E Fabiana, eu tenho filhos pequenos, mesmo assim eu consigo atuar nesse mercado? E olha só, vocês sabiam que 85% dos profissionais da enfermagem são mulheres? E eu gosto sempre de frisar esse assunto, colocar esse assunto, porque é necessário adequar as condições de trabalho para as necessidades específicas da mulher. Por exemplo, enquanto eu estou aqui gravando essa aula para vocês, meus filhos estão passando aqui atrás. Acho que vocês viram aí em algum pedaço desse vídeo. E o home care, ele é capaz de trazer essa oportunidade para as mulheres, que muitas vezes o mercado de trabalho não dá essa oportunidade, não dá a oportunidade da mulher se desenvolver na profissão, nem no empreendedorismo, porque não consegue conciliar a rotina da maternidade. E pessoal, essa possibilidade foi o que mais me encantou no home care. É lógico que o lucro, né, o ganho financeiro é muito importante, mas quando eu parti para essa área, era esse o meu desejo. E é isso que me faz ter essa sensação, sabe, de ter vencido. O trabalho home office, né, trabalhar em casa, com certeza ajuda, né, as mulheres a vencerem essas barreiras, proporcionando condição, então, de conciliar o desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos. E também proporciona a mulher, né, nessa fase delicada, a terem oportunidade de alcançar ganhos financeiros ainda maiores. Agora que a gente aprendeu como a enfermagem ganha dinheiro no home care, a gente vai para o terceiro passo, que é a hora de colocar tudo isso para funcionar. E o primeiro passo é fazer um planejamento do negócio, né? A primeira etapa é fazer um planejamento do negócio. Aqui você vai definir exatamente que serviço você vai oferecer, quem são os seus clientes. Deve fazer um estudo, né, dos seus principais concorrentes para entender como funciona esse mercado. Então você vai abrir a sua empresa, porque com a informalidade não há crescimento. Então você vai formular os preços de atendimento, levando em consideração o que vocês viram, né, no estudo de mercado, mas principalmente os gastos fixos, variáveis, a margem de lucro. Pessoal, eu ensino tudo isso no meu curso Home Care de Alta Captação, que está prestes a abrir as inscrições. E essa etapa, ela é muito interessante, porque além de conhecer o funcionamento, né, desse mercado, vocês também vão ter a oportunidade de conhecer, talvez pela primeira vez, outros profissionais que começaram nesse mesmo ponto que você está hoje. E isso acaba inspirando a gente, acaba fazendo com que a gente acredite no nosso potencial. Aliás, é muito importante eu falar sobre isso, porque a gente tem esse questionamento, né? Se realmente o negócio vai dar certo ou se é sorte de alguns. E antes de existirem mentores aqui na internet ensinando esse modelo de negócio, as franquias, né, tanto de cuidadores quanto de enfermagem, elas já
haviam identificado um padrão no crescimento e desenvolvimento desse modelo de negócio. Então, elas começaram a vender as suas unidades franqueadas. Então, as franquias são prova que esse modelo é eficiente, mas o valor, infelizmente, não é acessível para a maioria dos profissionais. Então, as franquias também são prova que o modelo é eficiente, mas o valor não é acessível para a grande maioria dos profissionais. Mas vamos lá. A partir do momento que você já fez a sua pesquisa de mercado, é importante construir a sua estrutura. E essa fase é importante para que a sua empresa funcione de fato. E no caso, construir uma estrutura digital vai possibilitar que você trabalhe home office, ou seja, de casa. Você precisa garantir, então, que todos os processos da sua empresa ocorram de forma correta no digital. Todas as atividades, ou quase todas, que aconteceriam no presencial devem funcionar, então, no digital. E nesse sentido, então, a empresa tem que ser capaz de aparecer em meio digital para que as pessoas se interessem pelo serviço e entrem em contato. Porque pensa bem, se você tivesse um endereço, né, a pessoa passaria ali na frente, entraria para obter informações, e no digital é a mesma coisa. Quando ela vê a sua postagem lá nas redes sociais, a sua propaganda, né? Ela encontra a sua empresa de alguma forma, ela vai entrar em contato com você. Então, é necessário que todos os processos ocorram no meio digital. Você não vai mais precisar trabalhar Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Então, trabalhar home office, ter liberdade de onde você vai trabalhar, isso não tem preço. E a outra etapa é contratar bons profissionais para realizar os atendimentos aos clientes. E essa é uma premissa básica. Os clientes, eles nos contratam para receberem um bom atendimento. Todas as vezes que a gente vai atender um cliente e a gente manda um profissional para a casa dele, a gente tem que pensar assim: eu colocaria esse profissional para cuidar de mim ou para cuidar de um filho meu? Isso vai fazer com que o seu atendimento seja personalizado, que o seu atendimento seja de qualidade e de confiança, e assim os clientes serão fiéis, ou seja, a gente vai fidelizar os nossos clientes. E a gente tem que analisar também qualificação, ou seja, o profissional ele tem que ser preparado para aquela demanda do paciente. A gente tem que analisar sob o perfil. É preciso ter uma análise bem feita no início do atendimento para atender da melhor forma possível o cliente. Porque se a gente manda um profissional, né, que não tem o mesmo perfil ali da família, né, do paciente, a gente não vai conseguir fixar, adaptar esse profissional. E chegamos nessa etapa que muitos de vocês têm dificuldade em realizar ou têm muitas dúvidas de como vai ser feito, que é a captação de clientes. E aqui, para começar, eu falo que é necessário fazer o básico muito bem feito. O que é o básico? É falar. Falar para as pessoas que você atende de forma particular ou que você tem um home care. E eu vou falar aqui para vocês 5 formas de captação de clientes que todos vocês podem fazer e que vai ajudar a empresa de vocês a alavancar. No momento que você começa a trabalhar com home care, você tem que falar para os 4 ventos sobre a sua atuação, porque a gente nunca sabe exatamente da onde vai vir o cliente, se é um vizinho que vai indicar, se é um profissional lá de dentro do hospital que vai indicar, se é um médico onde eu passei por uma consulta e entreguei o meu cartão, ou se foi aquele cartão que eu deixei lá na padaria que a pessoa pegou, viu, né, e me telefonou. Eu tenho a experiência de ter deixado até sem querer, foi sem querer que eu deixei um cartão
no banco e uma pessoa encontrou, me ligou e contratou o meu serviço e assim ficou sendo meu cliente por vários anos, né? Porque encontrou o meu cartão dentro de uma agência bancária. Então a gente nunca sabe exatamente de onde vem o cliente. Por isso a gente precisa estar preparado o tempo todo. Vai sair de casa, coloca o cartão na bolsa. Vai numa consulta médica, já entrega o cartão, o seu panfleto, o seu flyer ali na recepção, fala do seu serviço. No final da consulta, entrega para o médico, fala para ele que você pode ajudar o paciente dele caso ele tenha essa necessidade. Então, nunca percam a oportunidade de falar sobre o serviço que você oferece. E a segunda forma de captação é a jornada do cliente. Ela não é bem uma forma de captação, mas ela vai dar parâmetros importantes de onde a gente pode captar clientes. Então, todas as vezes que alguém te ligar, te mandar uma mensagem por WhatsApp, perguntar sobre a sua empresa, pergunte quem passou o seu contato, onde ela conseguiu o seu telefone, como ela soube que você tem esse serviço. Porque aí você vai reforçando todos esses contatos. Então vamos supor que que alguém te ligou, te mandou uma mensagem e falou que foi um profissional de um determinado hospital. Então invista mais em propagandas, entre em contato com esse profissional para agradecer, né? Então reforcem todos os locais que estiverem trazendo clientes para vocês. A terceira forma de captação de clientes são as redes sociais. E pessoal, não tem como fugir do digital, tá? Eu sei que muitos de vocês têm dificuldades em falar diante das câmeras, mas comecem do jeito que vocês podem. Não queiram ser perfeitos, porque é difícil aparecer diante da câmera mesmo, mas isso vai melhorando conforme a gente vai fazendo. Façam posts fixos com imagens, com textos, falando sobre qual serviço você oferece, como você pode ajudar na rotina familiar. Não percam a oportunidade de aparecer nas redes sociais, é muito importante, tá? A quarta forma de captação de clientes são as parcerias. É muito importante a gente ter parcerias estratégicas na captação de clientes. Muitas vezes são essas parcerias que vão trazer o maior número de clientes. Por exemplo, você pode fazer essas parcerias com profissionais que trabalham dentro de hospitais ou que trabalham, por exemplo, numa loja que vende esses produtos hospitalares ou que trabalha numa farmácia, ou seja, parcerias com pessoas que entram em contato com o público que você atende. Então não percam essas oportunidades. A quinta forma de captação de clientes são as operadoras de saúde, né, os convênios. É lógico que no começo, né, a empresa ela ainda não tem experiência, ela ainda não é capaz, né, de conseguir negociar com a operadora de saúde, mas vá preparando a sua empresa desde o começo, formatando o que for necessário para que futuramente você possa negociar com essas operadoras de saúde. Ah, Fabiana, mas como que eu posso fazer isso? Entrando em contato diretamente com essas operadoras, telefonando, entrando em contato. Se vocês conhecem alguém que trabalham dentro, né, dessas operadoras, entrem em contato e se informem e comecem desde cedo a formatar o negócio de vocês para atender as operadoras com tudo que elas exigem. Eu falei 5 formas de captação, mas eu vou falar uma adicional, que é a captação através das licitações. E no começo não é possível captar clientes através das licitações, porque a empresa precisa de apresentar uma série de documentos e comprovações de maturidade da empresa e capacidade de atendimento. Mas assim como para operadoras de saúde, vocês já vão começando desde cedo a preparar os processos de trabalho para que futuramente vocês consigam atender essa forma de captação. E para isso, você precisa ficar de olho no diário oficial, ou da sua cidade, ou das cidades em volta que você vai ter
condições de atender, né? E é no Diário Oficial que é publicado e que você vai poder acompanhar e saber como se preparar para realizar esse tipo de captação futuramente. E pessoal, não tem forma milagrosa não, tá? O que existe sim que vai trazer uma captação, um sistema de captação para a empresa de vocês é um método que inclusive eu ensino de ponta a ponta lá no meu curso completo Home Care de alta captação. E isso tudo é apenas a ponta de um iceberg. Tem muito mais conhecimento que é necessário para ter um home care e trabalhar com segurança. Mas o fato é que colocando em prática hoje, daqui a um ano, você tem a oportunidade de ter uma vida toda transformada, totalmente diferente do que você tem hoje. Então acreditem, vocês são capazes. Você aprende enquanto caminha e você caminha e Deus dá o chão. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui hoje é porque vocês têm interesse em aprender a melhorar de vida. E é por isso que é preciso enfrentar esse medo. E vocês sabem, depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, o home care pode sim proporcionar uma condição profissional muito melhor. A diferença entre você e aquela pessoa que já tem resultados são duas apenas. E a primeira é que ela enfrentou o medo. A segunda é o conhecimento que ela tem e que você ainda não tem. É o conhecimento que ela coloca em prática. E é basicamente isso. Essa pessoa enfrentou o medo e tem acesso a um conhecimento que você não tem. E é só isso que impede que você tenha os mesmos resultados. É o que separa hoje você do seu objetivo. Pessoal, e é lógico que depois de tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, eu não ia deixá-los sozinhos. E eu sei que muitos de vocês, agora vendo essa oportunidade, vão querer um acompanhamento nessa jornada. E eu literalmente posso pegar na mão de quem quiser se aprofundar. E para quem quer colocar em prática tudo isso que eu falei e ter esses resultados. O meu curso completo de home care, o Alta Captação, abre as inscrições na próxima segunda-feira. Mas Fabiana, o que é o Alta Captação? É um caminho específico para transformar a sua carreira e a sua vida através do home care. Ele é capaz de te fazer alcançar mais de R$10 mil por mês. Aliás, como vocês viram, muito mais, para que você não precise mais fazer nenhum plantão. Ele é pensado para que qualquer profissional da enfermagem possa ter o seu home care, sem percorrer todas as dificuldades que eu passei lá no começo, de não saber captar clientes, de não saber precificar o serviço, para que você não perca nem tempo e nem dinheiro procurando o caminho de como fazer isso dar certo. E para vocês conhecerem o Alta Captação, eu vou falar sobre o conteúdo, os módulos, os bônus, a mentoria em grupo, que é onde eu acompanho o desenvolvimento dos alunos, pegando pela mão do começo ao fim e conduzindo por um caminho seguro e certeiro. E no módulo 1, vocês vão aprender como começar o seu home care, para vocês não ficarem patinando, demorando muito para começar, como acontece muitas vezes. Vocês vão perder o medo de dar o primeiro passo. Vocês vão ver que é mais simples do que vocês imaginam. E vão aprender a fazer o planejamento, a pesquisa de mercado, precificação, aquela precificação correta para que vocês tenham margem de lucro, para que vocês não tenham medo de colocar preço, o valor real no serviço. Vão aprender qual é o investimento necessário para começar, ou mesmo vão poder começar se não tiver dinheiro, fazendo um montinho, montão, ou seja, aquilo que vocês ganharem, vocês vão reinvestir na empresa. E no segundo módulo, vocês vão aprender a estruturação do negócio,
como construir o seu negócio trabalhando de casa, para que você tenha liberdade, para que você possa trabalhar de qualquer lugar e a hora que você quiser. E nessa estrutura digital você vai aprender a fazer reuniões com os profissionais, reuniões com os seus clientes, enviar e receber documentos, enfim, tudo que vocês precisam para estruturar os processos de trabalho de forma digital, para que vocês tenham liberdade de tempo e liberdade geográfica também. No terceiro módulo, vocês vão aprender a captar bons profissionais, a captar aqueles profissionais que encantam os clientes, né? Vocês vão aprender todas as etapas de contratação, como diminuir as faltas, os furos de escala que às vezes pode acontecer e que deixa o profissional às vezes de cabelo em pé. Então vocês vão entender o que fazer para não ter esse problema de furo de escala. Vão aprender a fazer a contratação dos melhores profissionais e para isso vão aprender todo o processo, desde o recrutamento, seleção, entrevista, análise dos documentos, contratação e adaptação do profissional. No módulo 4, vocês vão aprender mais de 30 formas de captação de clientes, além do meu método de captação. O método é muito importante para que vocês criem um sistema eficiente de captação, ou seja, aquele sistema nunca vai parar de te trazer clientes e você não vai ter que se preocupar se você vai ter cliente ou não. Vocês vão aprender também as técnicas de vendas que eu utilizo e também o tráfego pago para a sua primeira campanha do seu home care. No módulo 5, vocês vão aprender a gestão do negócio, a gestão financeira. Vão saber fazer os reajustes nos contratos, o método de precificação, vão entender o que é fluxo de caixa, o que é o imposto, quanto pagar de imposto e vão aprender a gestão dos riscos para que a empresa de vocês funcione com segurança. Agora me fala, tudo isso que eu apresentei aqui para vocês faz sentido? Faz sentido para você ter mais liberdade na sua agenda? Faz sentido para você merecer ganhar mais pelo seu trabalho? Você acha importante poder estar mais tempo com as pessoas que mais importam para você? E se tudo isso faz sentido, como eu sei que faz, como eu sei que vocês querem, eu vou então apresentar como é o curso por dentro. Vamos lá! Durante um ano vocês vão ter o acesso ao curso completo, vão ter acesso às aulas gravadas que serão disponibilizadas numa plataforma de cursos. Vocês vão poder assistir quando e onde vocês quiserem. E os materiais do curso são muitos mesmo. Olha só, roteiro de vendas por WhatsApp, roteiro de vendas por ligação telefônica, técnicas de vendas utilizadas por mim, guia da primeira campanha de tráfego para iniciante. Vão receber também planilha pronta para montar o seu modelo de negócio, o seu plano de negócio, o passo a passo de como fazer o registro da sua marca, da sua empresa e também vão receber o roteiro de visita. Então, todos esses materiais estarão disponíveis lá na área do aluno para que você consiga abrir a sua empresa ou mesmo reestruturar a empresa caso você já tenha. E de bônus, vocês vão receber, é aqui nesse momento que eu falo que eu literalmente pego na mão de vocês e conduzo por um caminho certeiro. Vocês vão ter contato comigo, não é aquele curso que vocês compram e fica lá e vocês nunca assistem, não. Nesse curso vocês vão ter contato comigo, eu vou acompanhar vocês. Vocês terão 4 mentorias em grupo para que eu possa ajudar pessoalmente e acelerar os resultados de vocês e da empresa de vocês. Vocês vão receber os modelos de contratos, tanto dos clientes quanto dos profissionais. Receberão a participação na nossa comunidade. E todas as vezes que a gente tem aula, que vocês assistem às aulas, vocês
tem direito a tirar as dúvidas lá dentro da nossa comunidade, onde eu respondo todas as perguntas, onde os outros alunos anteriores, das turmas anteriores, também respondem as perguntas, porque eles também podem ajudar com a experiência que eles já tiveram. E vocês também terão acesso a uma comunidade aberta de profissionais da área da enfermagem e cuidadores. Mas, Fabiana, quanto vai custar tudo isso? E olha só, somente pela minha experiência e o conhecimento que eu estou passando nesse método, eu poderia facilmente cobrar mais de R$10.000 apenas para ensinar o que está proposto no método. Para vocês terem uma ideia, cada modelo de contrato que eu vou disponibilizar para vocês tem um custo de R$1.200 cada um. Se vocês forem contratar um advogado para fazer esses contratos, é a média que eles vão cobrar de vocês. Então, só aqui já seria justo esse método custar R$12.400 para te ensinar a ganhar mais de R$10.000 por mês. Mas por apenas R$1.997 vocês vão ter acesso a todo esse conhecimento e também ao meu acompanhamento, onde vocês vão alcançar mais de R$10.000 por mês trabalhando da sua própria casa. Lembra que eu falei na aula, se vocês trocariam 1.000 por 3.000, é mais ou menos isso. Vocês vão trocar R$1.997 para que em pouco tempo vocês estejam alcançando R$10.000 por mês trabalhando de casa. Mas eu vou te dar uma condição ainda mais especial. Eu vou te dar um desconto de R$500, ou seja, esse curso vai sair por R$1.497, ou seja, 12 vezes de R$149,70, o que significa menos de um cafezinho por dia. Pessoal, agora pensa, você pagar R$1.497 para você alcançar mais de R$10.000 por mês. Mas eu sei que muitos de vocês ainda estão com medo de fazer esse investimento. E eu quero deixar vocês agora tranquilos, porque toda a responsabilidade vai ficar nas minhas costas. Por quê? Vocês têm uma garantia incondicional de 7 dias. Se em 7 dias vocês verem que o curso não é para vocês, vocês vão entrar em contato e eu vou devolver os 100% do seu dinheiro, vou devolver integral. Mas também tem a garantia condicional, que eu chamo de 90 mais 90 mais 500. Ou seja, se depois de 90 dias você tendo aplicado tudo o que eu ensinei e mesmo assim você não teve nenhum cliente que entrou em contato com você, você vai entrar em contato comigo, com a minha equipe e a gente vai fazer um plano personalizado para você. E se em mais 90 dias nenhum cliente entrar em contato com você, nós devolveremos 100% do seu dinheiro. E além disso, vamos te dar ainda mais R$500 por você ter se dedicado a colocar tudo isso em prática. Mas vamos lá, eu vou fazer ainda mais condições especiais para vocês. A inscrição começa na segunda-feira. Eu vou dar mais um desconto de R$100, além desses 500 que eu já dei. Eu vou dar um desconto, então, totalizando de R$600, mas isso para quem fizer a sua inscrição na segunda-feira. Ou seja, o curso vai sair por R$1.397, ou 12 vezes de R$139,43. E os 5 primeiros inscritos vão ter 1 hora de consultoria comigo. Então, olha só, se você fizer a sua inscrição já na segunda-feira, você vai ter R$600 de desconto. E aqueles que fizerem primeiro, os 5 primeiros inscritos, ainda vão ganhar uma consultoria de 1 hora comigo. Mas, pessoal, essas vagas vão acabar em poucos minutos.
E essa é a má notícia, que mais de 1.000 pessoas se inscreveram para o curso dessa semana. E como eu faço então, Fabiana, para garantir essas condições especiais? As primeiras vagas com consultoria, então, vão se esgotar em apenas alguns minutos, né? E por isso nós fizemos um grupo prioritário. Mas como assim? As inscrições para o público geral começam às 8 horas na segunda-feira. Porém, quem fizer a sua pré-inscrição hoje, agora, né, assim que terminar esse vídeo, vai receber o link de matrícula antes, meia hora antes, às 7h30. E isso significa que se você estiver pré-inscrito, as suas chances de conseguir uma vaga entre os primeiros será muito maior. Mas, Fabiana, como eu faço para garantir isso então? O link de pré-inscrição estará aqui, ó, nas descrições. E assim que acabar a aula, vocês entram nesse link de pré-inscrição, façam a pré-inscrição de vocês. Pessoal, essa aula vai ficar no ar somente até domingo, às 23h59. Então, se vocês precisarem, assistam novamente essa aula, ou se vocês conhecerem algum profissional da enfermagem que está cansado e não quer mais fazer plantão, ou que quer ganhar mais de 10 mil reais por mês, encaminha para ele o link dessa aula. Então, só repetindo, para quem quiser garantir o seu desconto e a sua consultoria, é só clicar aqui no link de pré-inscrição que está nas descrições. E agora é a hora da decisão. E vocês têm 2 caminhos. O primeiro é esquecer tudo que eu mostrei aqui para vocês e tentar seguir sozinhos. Mas lembrem-se que sozinho vocês vão gastar mais tempo, mais dinheiro e muito possivelmente vocês vão acabar desistindo. Ou vocês escolhem vir comigo e seguir por um caminho certeiro, onde eu vou conduzir cada um de vocês por caminhos já testados e validados na prática por mim por mais de 10 anos e pelos meus alunos que obteram todos esses resultados que vocês já viram. E pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o home care de alta captação, vocês podem enviá-la por mensagem no WhatsApp ou por e-mail. E eu quero reforçar que eu estarei com vocês durante todo o tempo de aprendizado, literalmente pegando na mão de vocês para conduzi-los por esse caminho. Mas vocês podem dar muitas desculpas para vocês mesmos, mas diante do que eu apresentei aqui, quem não vir comigo vai ver os resultados desse trabalho daqui a 1 ano ou até menos e pode se arrepender por não ter acreditado no próprio potencial, por não ter se dado essa chance. Então, mais uma vez, o link de pré-inscrição está aqui nas descrições e eu também vou encaminhar lá no grupo de WhatsApp. E eu não sei se você vai se esforçar para conseguir vir comigo, mas eu estou comprometida 150% com os resultados de quem vir comigo. E olha só, a palavra-chave para o sorteio é sucesso. Então escrevam aqui nas descrições sucesso e se você hoje tiver com muita sorte, você vai ganhar uma das vagas para o alta captação. Pessoal, uma boa noite a todos. Eu vejo vocês em breve para a nossa primeira aula lá dentro do alta captação. Até mais!